Olá, terceirão! Estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Ensino médio, terceira série, aquele momento final, né, de mais uma etapa que está pertinho de ser vencida por todos vocês. Eu espero que estejam todos bem aí, já estão preparados, já pegaram um caderno, uma caneta, estão prontos para a nossa aula de hoje? Porque nós vamos ter mais uma aula muito bacana hoje de filosofia. Sou o professor Rosângelo Assis, um dos professores de filosofia aqui do Centro de Mídia, e hoje, na nossa aula de filosofia, nós estamos no bloco 2, né? Nós vamos trabalhar o tema o pensamento moderno. Olha só, é um tema muito bacana. Eu gosto muito desse tema, na verdade eu gosto muito desse tema porque ele vai nos trazer um paralelo, vai nos fazer perceber a diferença entre a ciência antiga e a ciência moderna e todo aquele momento histórico que nós vivenciamos e que nós particularmente nós gostamos muito, né? De trabalhar, de assistir filmes sobre o período, né? De ler sobre o assunto. Então vem uma coisa muito bacana aí pela frente. Nós estamos falando de ciência antiga e ciência moderna, tá? Quando nós falamos de pensamento moderno, nós estamos falando de toda uma nova mentalidade que foi surgindo ao longo da história. Mas para que essa nova mentalidade surgisse, foi preciso passar por um processo, por um longo processo. Não foi coisa muito rápida. Vamos entender um pouquinho aqui, terceiro ano, vem comigo. É o seguinte, a ciência antiga, ela está muito baseada naquilo que nós chamamos de filosofia medieval, tá? A filosofia medieval cristã, ela constituiu-se do pensamento cristão e da ciência antiga. Vocês estão vendo aqui na imagem dois nomezinhos bastante interessantes desse período aí. Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino. São dois dos maiores filósofos da história da filosofia, né? São religiosos, filósofos cristãos, filósofos da Igreja Católica, bispos da Igreja Católica, tá? E que são importantíssimos no processo de conhecimento dessa filosofia, tá? Dessa filosofia medieval. E o mais interessante ainda, não só importantíssimo nessa filosofia medieval, mas são importantíssimos no processo de transição também, por incrível que pareça. Mas, professor, eles são filósofos medievais. Como é que eles são importantes para a filosofia moderna? Justamente pelo fato de que é válido lembrar que durante esse período, nós vamos já perceber nos próximos slides, mas durante esse período aí, o que acontece, gente? Acontece que a igreja, ela comandava praticamente todo o pensamento da época, né? E Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, eles vão voltar um pouquinho àquela filosofia lá da Grécia Antiga com Platão e Aristóteles. Eu sempre brinco dizendo para os meus alunos o seguinte: Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona, o filósofo, ele é um grande representante dessa filosofia desse período. Eu digo que ele batizou Platão para que Platão pudesse ser estudado, porque Platão não podia ser estudado nessa época. Tomás de Aquino fez a mesma coisa com Aristóteles, ele batizou Aristóteles. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, e a partir de agora tu é cristão e eu posso te estudar. Olha só que legal. Por quê? Nós vamos entender um pouco isso daí aí, tá bom? Vamos lá. Na ciência antiga, o que predominava? A base da ciência antiga era o dogmatismo. Olha só, vocês estão vendo aqui, né, essa palavrinha aqui chamada dogmatismo. O que é um dogma? Um dogma, nós digamos que é uma verdade de fé. Ou seja, de onde vem esse dogma? Vem da interpretação da Bíblia. Então, tudo aquilo que estava na Bíblia era considerado verdade de fé, tá? Então, um dogma é uma verdade de fé. E quando eu digo que é uma verdade de fé, significa o seguinte: não pode ser questionada, não pode ser julgada, não pode, em hipótese nenhuma, ser criticada. Por quê? Porque é uma verdade de fé e eu tenho que aceitar, eu tenho que obedecer, eu tenho que acreditar. Então, era justamente essa a ideia da ciência antiga, baseada nisso daí. Perfeito? Então, o que acontece? Como ela é baseada nesse dogma, nessas verdades, todas as religiões, elas vão ter o seu dogma, vão ter a sua verdade, e você já deve ter estudado isso em História, terceiro ano, já estão, né, cansados de saber um pouco disso daí. Então, o que acontece? Ela era baseada numa lógica,
numa lógica, né? E na demonstração de quê? De uma verdade, sem considerar a observação e a experiência. Isso aqui é muito importante, tá? Sem considerar a observação e a experiência. Ou seja, é uma verdade de fé, eu demonstro essa verdade, mas eu não me preocupo com a experiência. Eu não vou em busca de algo que possa me dizer se essa verdade é realmente algo verdadeiro. Essa era a ideia da ciência antiga. Mas por que a ciência antiga era assim, professor? Era porque a gente tinha uma concepção diferente na ciência antiga. Vejam só, a concepção medieval cristã, ela via o homem como um ser supremo da criação divina. E a Terra era o centro do universo. É aquilo que nós falávamos, né? Estamos cansados de estudar o famoso geocentrismo, né? O famoso geocentrismo. Então, a ideia de Terra como centro do universo. Se a Terra é o centro, quer dizer, tudo que foi criado, tudo que foi pensado, tudo que foi preparado, tudo que foi feito foi para que a Terra fosse o centro e tudo girasse ao seu redor. E, logicamente, o centro de toda essa criação divina, quem era o centro de toda essa criação divina? O homem, né? O homem era o ser principal dentro desse processo todo aí. Portanto, o que seria essa ciência antiga, então? A ciência antiga era um corpo de verdades teóricas universais, de certezas definitivas, mas que não admitiam erros, não admitiam mudanças, não admitiam críticas. Por quê? Porque eram certezas definitivas. Aquilo que eu venho falando para vocês desde o início da aula, eram dogmas, eram verdades absolutas. Então, quem é que vai questionar esse dogma? Até porque se questionasse, vocês conhecem muito bem a história, melhor do que eu, porque vocês têm excelentes professores de história aqui, e vocês sabem que a história nos diz que quem questionasse essa verdade ia enfrentar alguns desafios aí, até ser queimado e chegar a esses momentos aí, infelizmente, na nossa história. Tá claro isso daí? Tá entendido isso aqui? Conseguiram entender um pouquinho essa ideia, essa concepção de ciência antiga? Eu acho maior barato esse assunto aí. Vão colocando os comentários de vocês aí, né? Se vocês estão entendendo, estão gostando da aula, né? Estão conseguindo acompanhar. Com um detalhe muito importante. Vocês podem ter certeza que em todos os momentos, em todos os vestibulares que vocês forem prestar a partir de agora, Enem, PSC, CIS, tudo isso daí, essas questões vão cair, tá? Vão estar sempre presente essa questão aí de ciência antiga e ciência moderna. Muito bem, falamos um pouquinho então da ciência antiga. Vamos falar um pouquinho dessa ciência moderna agora? Entender um pouquinho como é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos lá. A Idade Moderna, o que acontece? Ela vai significar uma ruptura. Ruptura com o quê? Com essa concepção de mundo dogmático, tá? Que não nos permitia uma reflexão, que não nos permitia uma crítica. Portanto, meus queridos, olha só o que vai acontecer aí. Dentro do processo, dentro da nossa convivência, dentro da nossa história, o que vai acontecer? Um rompimento, tá? Vai acontecer uma ruptura. O que vai acontecer? Aquela ideia de verdade absoluta vai começar a ser questionada. Tão lembrado, lá no primeira série, quando vocês estavam estudando filosofia, o professor falou para vocês sobre a passagem do mito para a filosofia, tão lembrados disso, é mais ou menos o que vai acontecer aqui de novo, né? Nós tínhamos um pensamento mitológico, nós pensávamos tudo na ideia que os deuses eram que faziam tudo, os deuses brincavam com a gente, e de repente alguém começa a questionar, não, pera lá, mas eu posso explicar, pera lá, mas eu posso entender isso daí, a minha capacidade de pensar e de raciocinar pode me levar a uma reflexão, então começa a fazer essa ruptura, não é uma ruptura rápida. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa concepção de mundo que era visto dentro desse período da Idade Antiga, da Idade Medieval, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Ela começa a romper. Ela começa a romper com uma nova concepção de mundo, aonde vai ser
permitido o quê? Uma crítica, uma nova reflexão. Então, o que a ciência moderna traz para nós? Ela vai significar para nós uma ruptura com a tradição anterior cristã, tá? Essa tradição anterior cristã estava fundamentada em quem? Ela estava fundamentada em Deus. Olha o teocentrismo, né? Eu gosto de escrever assim, teos, que é bem grego, fica bem legal, né? O famoso teocentrismo, teos, tá? E aí começa a valorizar o que agora? O homem. Opa, pera lá, eu estou dentro de uma concepção onde está Deus ali, né? E agora eu começo a perceber o quê? Que eu, como ser humano, posso pensar, eu como ser humano posso acreditar, eu como ser humano eu posso ter as minhas certezas também, ter as minhas razões também, eu posso ir buscar um conhecimento também. Eu não preciso só que me digam o que eu tenho que conhecer, eu tenho que realmente ir atrás desse conhecimento também, eu posso questionar esse conhecimento. Então, a ciência moderna, ela começa a trazer para nós essa ruptura aí, e vai ser um período muito bonito na história. Volto a repetir, terceirão, vocês estudaram história, e na história vocês estudaram isso daí, com certeza que vai aparecer aqui agora, né? Vocês estudaram um período chamado humanismo renascentista. Eita, quanta coisa boa apareceu aqui, né? As artes plásticas, a valorização do homem, a ideia de liberdade, a ideia de criatividade. Olha só quanta coisa bacana. Vai ser um turbilhão de coisas, a Europa vai florir com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Pinturas, esculturas, teatros, né? Tanta coisa. A Europa vai ficar um museu a céu aberto. Ainda hoje é assim, é muito bonito de se ver essas coisas, né? Então, o que acontece? É um momento interessante da história, aonde o homem volta a ser novamente o centro, não mais Deus, aonde a ideia, é válido lembrar que depois vocês vão ver, talvez já viram isso, não é que vão ver, já viram isso, né? Aquele processo de transição da ideia de um geocentrismo para o heliocentrismo, né? Não é mais a Terra, mas é o Sol agora. Olha só a confusão, vocês imaginem a confusão no pensamento de quem estava séculos e séculos pensando de um jeito. É como se nós fôssemos lá na caverna de Platão, né? Estão lembrados da caverna de Platão? Estão lembrados? Lá na primeira série vocês estudaram isso daí também. Professor, mas o senhor fica lembrando coisas lá do passado, eu não estou conseguindo, eu já não me lembro mais nem o que eu comi ontem, quanto mais o que eu estudei no passado. Mas tem que saber, tem que aprender. Então vai voltar lá para dar uma relida novamente. Porque a caverna de Platão, o que é? Eu fico ali escondido, não vejo nada, né? Só vejo sombras das coisas. E de repente eu começo a perceber e a entender esse processo todo desse mundo onde eu estou incluso aí. Tá bom? Então, gente, o que vai acontecer nesse período? A ciência moderna, olha só que bacana, ela vai romper com essa visão sagrada, ela vai romper com essa visão teológica, aonde? Na arte, no pensamento, na política e na própria literatura. Vejam só, a gente está percebendo, vocês estão lembrados, que o que acontecia aí? Era a igreja, né? E o poder político, o poder religioso e o poder político estavam entrelaçados, estavam juntos aí. Estão lembrados disso daí? Estão lembrados desse processo todo? O que vai acontecer? Um rompimento. Agora vamos, o poder religioso, religião para cá, política para cá, tá bom? A arte vai poder se desenvolver novamente. A gente vai poder valorizar novamente o homem. Nós vamos começar a fazer esculturas e pinturas aonde apareça o corpo novamente, que era proibido. Esconde o corpo, não se mostra mais nada. E agora começa a essa nova valorização, a essa nova visão, né? Muito interessante aí. Por isso que eu falava para vocês, eu acho muito legal
esse período da história. Por que eu acho muito legal esse período da história? Porque é uma mudança que vai acontecendo, né? E é uma mudança que vai acontecendo dentro de um processo que não vai acontecer de uma hora para outra. Porque a gente precisa de um período, a gente precisa se acostumar, a gente precisa começar a entender. Vocês imaginem a cabeça do pessoal acostumado com um tipo de reflexão e de repente começar a pensar de uma outra maneira. Bom, o que vai acontecer então nesse período, que é gostoso também? Uma valorização, né? O que a gente faz? A gente volta. Olha o que eu falei para vocês. Olha o Platão aqui voltando para nós, né? Olha Sócrates, olha Aristóteles. Estão lembrados que eu disse aqui? Agostinho, né? E depois, o que eu falei aqui? Tomás de Aquino. Estão lembrados, né? Então Agostinho e Tomás de Aquino trazendo eles começaram a trazer para nós. E aí há novamente uma volta a esses pensadores gregos antigos. E isso daí vai mudar um pouco novamente o nosso pensar filosófico. E quando muda o pensar filosófico, muda a história da humanidade também. Perfeito? Vamos para a nossa DLI então? Quero ver o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, se acompanharam direitinho a aula. Vamos para a nossa DLI? Perfeito. Olhem aí, tem 3 perguntinhas para vocês, tá bom? Vamos tentar responder essas perguntas, vocês vão ter aí um tempinho para responder essas perguntas e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre elas aí. Vamos lá, turminha, vamos respondendo.
E então, conseguiram responder? Eu vi aí que tem muita resposta interessante aí, né? Lembrando que essa aula é de filosofia, tá? Nós tivemos a aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio, bloco 2, perfeito? E vamos lá tentar então responder as nossas perguntas. Eu vi que tem muita gente que trouxe umas respostas aí. A primeira questão era a seguinte: qual a concepção de ciência antiga? A Tainara ela respondeu para nós assim, que era baseado na lógica e na demonstração da verdade. Muito bem, Tainara, era isso mesmo, né? Existia uma lógica a ser seguida e aquela é a verdade absoluta e que não precisava nunca ser questionada. Por quê? Porque estava dentro de um dogmatismo. Perfeito, Tainara. Vamos ver, tem mais alguém que respondeu a primeira? Ari Frank respondeu e disse o seguinte: a ciência antiga baseava-se na especulação, ou seja, sem bases empíricas. Perfeito, Ari Frank, perfeito mesmo, né? Não existia uma base empírica nenhuma, era única e exclusivamente baseada na fé. A Ana Carolina também respondeu a primeira, ela disse assim: era baseada na lógica e na concepção de verdade. É isso mesmo, Ana Carolina, acompanharam direitinho a aula, eu estou vendo aí que o terceirão está empenhado aí, né? Perfeito, então, é essa a primeira questão, tá? Tem um comentário dela, diretora, aí, para a gente conversar com eles rapidinho, com os nossos meninos? Ou vamos para a segunda questão? Primeira, tá aí, olha só. Vejam lá. Constituiu-se no pensamento cristão e da ciência antiga. Tinha como base o dogmatismo, era baseado na lógica e na demonstração da verdade, sem considerar a observação e a experiência. Via o homem como o ser supremo da criação divina e a Terra era o centro do universo. Era um corpo de verdades teóricas universais, de certezas definitivas, que não admitiam erros, mudanças ou críticas. Perfeito, então, gente? É isso que nós entendemos. A ciência antiga é aquela que estava ligada diretamente às questões religiosas. Vocês foram perfeitos nas respostas de vocês aí na primeira questão. Muito bem, não deu para colocar todas as respostas aqui, né? Mas a gente sabe que vocês estão craques aí já na nossa filosofia. Vamos para a nossa segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: qual a concepção de ciência moderna? Agora mudou. Agora nós vamos falar de ciência moderna, né? Tiveram respostas nessa daí? Tem uma resposta aqui, olha só. A Ana Vitória, ela respondeu para nós e disse assim: a ruptura com a tradição anterior cristã começam a valorizar o homem e há uma transição. Que legal, Ana Vitória, muito bom. Parabéns pela resposta, viu? Tainara também respondeu a segunda. Olha a Tainara aqui, participando de novo. Disse o seguinte: concepção de um saber especulativo baseado sobre um critério de verdade. Que legal! É isso mesmo, gente. Olha só, vocês foram lá no cerne da questão, prestaram atenção na aula, né? O terceiro está afiado. Diz o seguinte, a nossa resposta: a Idade Moderna significou, então, o quê? Essa ruptura com a tradição anterior cristã. Vocês colocaram muito bem na resposta. Essa tradição anterior cristã, ela estava fundamentada em Deus e passa agora a valorizar o homem. Lembra que eu falei? Sai do teocentrismo e passa agora para o antropocentrismo. É o período chamado de humanismo renascentista. Ele vai romper com aquela visão sagrada e teológica na arte, no pensamento, na política, na literatura, e passa a valorizar o saber dos gregos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Traz para o mundo a proposta de uma nova ordem, uma nova visão de mundo. Olha só que legal. Então, o nascimento dessa ciência aí, gente, ela é tida por historiadores como o quê? Uma revolução. E rejeita o quê? A autoridade imposta pelos costumes da hierarquia, da nobreza e da igreja. Então, é esse rompimento que eu falava aí com vocês, né? Eu não quero mais ser agora conduzido ou manipulado, vamos dizer assim, por esse pensamento único e exclusivamente religioso, ou por essa burguesia que dizia aí, o feudalismo, na verdade, né? Era o feudalismo que acontecia na época. E aí eu começo a pensar de uma nova maneira. Perfeito? Muito bem.
As respostas de vocês foram precisas, estão bem dentro do assunto. Vá lá no caderno digital que vocês vão encontrar mais material disponível para vocês aprofundarem e estudarem. Tem uns links muito interessantes lá que podem ajudar vocês. A terceira questão, ela diz assim, olha, o que mudou com o advento da nova ciência, chamada de moderna? Essa aí, alguém até colocou aqui, eu não estou entendendo a terceira questão. Por quê? Ela não estava encontrando, talvez, lá a terceira... Por quê? Porque a terceira questão, ela é mais pessoal, tá? É uma questão baseada na leitura da sua própria realidade. Hoje, dentro do seu existir, desse mundo que nós já chamamos de mundo contemporâneo, quanta coisa mudou, quanta coisa aconteceu, quanta coisa, né, avançou. Nós estamos num mundo em constante evolução, em constante, né, acelerado mesmo, né, e a gente percebe que as coisas estão acontecendo. E a gente vai percebendo que no nosso dia a dia, cada vez mais, a gente percebe um mundo muito mais evoluído em certos aspectos, né, assim capaz de transformar a nossa realidade, de transformar a nossa vida. Perfeito? Então, a tendência é que as coisas vão evoluindo cada vez mais aí. Perfeito, terceirão? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham acompanhado direitinho a aula. Volto a repetir, passem novamente lá no caderno digital, reassistam a aula novamente para entender melhor o assunto e continuem a vossa pesquisa aí, tá bom? Breve nos encontraremos novamente aqui para mais uma aula de filosofia. Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Olá, terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Relações Sociais com o Meio Ambiente, certo? Uma questão que é muito premente, né, porque a gente vive momentos muito importantes na questão ambiental. A gente está vendo como que o meio ambiente está sendo cada vez mais degradado, então a gente vai discutir e refletir um pouco sobre esse tema, certo? Então é sociedade e meio ambiente, uma relação de dependência. Vamos começar com isso. Se nós observarmos, o ser humano ele é totalmente dependente do meio ambiente, né? Ele tem uma relação de dependência como nenhum outro, porque é do meio ambiente que nós retiramos diversas fontes de sustento para a nossa vida. Por isso, afirmamos que o ser humano depende da natureza para a sua sobrevivência, porque o ser humano é mais um dos animais que compõem o meio ambiente, não é isso? Nós não estamos fora do meio ambiente, nós estamos intrinsecamente ligados dentro do meio ambiente. A Revolução Industrial, ela afastou ainda mais o ser humano da natureza, levando à contaminação do ar, da água e do solo. Antes, o ser humano ele era totalmente dependente desse ambiente, mas a relação que ele mantinha com o meio ambiente não era uma relação de degradação. Só com a Revolução Industrial isso aconteceu. Por quê? Porque passou-se a tirar muito, né, do meio ambiente e aconteceu, além de você haver um esgotamento dos recursos, houve também a poluição desse meio ambiente, né? Então a Revolução ela causou esse aprofundamento, né, da degradação. O maior problema do planeta hoje é entender e resolver essa relação homem e meio ambiente.
para que consigamos viver em harmonia e equilíbrio com o planeta. Não há mais o que discutir, né? Hoje nós sabemos que nós precisamos tratar o meio ambiente com mais respeito. Senão, nós também estaremos fadados a desaparecer, né? Então a gente não tem mais essa, nós não estamos fora do ambiente, nós somos parte do ambiente. Estamos intrinsecamente ligados a ele. Então, toda essa questão ambiental, né, de preservação e tal, aconteceu que as pessoas começaram a refletir, a discutir essa questão. E aí surgem duas correntes nessa questão ambiental, que é o preservacionismo e o conservadorismo. São duas correntes diferentes, cada uma pensa o meio ambiente de forma diferente, certo? E aí nós vamos então trazer aqui para a nossa reflexão o que pensa o preservacionismo. É um movimento ambientalista que acredita que a interferência humana ela é essencialmente nociva ao meio ambiente. Então não tem como a gente dizer, não, a gente pode utilizar o meio ambiente, não. Para eles, o meio ambiente é algo que deve ser intocável. Então, essa corrente busca proteger a natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano, fazendo reverência ao meio ambiente. Para eles, o meio ambiente é um paraíso que tem que ser intocado, não pode ser mexido. É uma corrente que pensa assim, defende isso, né? Não tem como você... Então, aquilo que já foi destruído, tudo bem, mas agora o que tem de meio ambiente nós temos que preservar de forma total. Não se pode mexer nele. Então é um paraíso intocável. Está aí e tem que ser preservado como tal. Não é isso? Então é uma proteção total e que qualquer atividade que for feita ao meio ambiente, ela vai ser prejudicial. Não tem como não haver o prejuízo para o meio ambiente. Então essa é a corrente chamada preservacionismo. É isso? Essa corrente, ela foi pensada, né, pelo teórico, né, chamado John Muir, né, segundo o qual não somente os animais, mas as plantas e até as rochas e a água eram fagulhas da alma divina que permeava a natureza. Por isso, ela não poderia ser tocada, ela teria que ser intocável, porque é Deus que está aí. Essa é uma corrente, chamada de corrente preservacionista, ou preservacionismo. E uma outra corrente, que nós vamos ver agora, é chamada de conservadorismo. O que é o conservadorismo? O conservadorismo é a corrente que considera o ser humano capaz de utilizar os recursos da natureza. É importante que a gente utilize, mas de forma controlada, equilibrada, e muitas vezes mais eficazmente do que este permanece intocado, né? Você não pode só deixar o ambiente aí intocado, como propõe a corrente do preservacionismo. Então, por exemplo, podemos usar a madeira, nós podemos usar os frutos que nós vimos ainda agora, que passou aí para nós do vídeo, né? O açaí, podemos usar as seivas da floresta. Então, esse movimento, criado por Gifford Pinchot, um engenheiro florestal que foi treinado na Alemanha, né, segundo o qual a conservação só teria sentido se o uso dos recursos naturais servisse para o benefício da maioria dos cidadãos e das gerações futuras. Então, é preciso usar o meio ambiente com cautela para que esses recursos nos dê sustentação, porque não tem como você viver sobre a Terra, no planeta Terra, sem usar os recursos da natureza, porque tudo que nós temos
e somos vem da natureza. Se nós olharmos o caderno que você utiliza aí para escrever a sua matéria, você vem de onde? Vem da natureza. Né? Todo o equipamento eletrônico que nós estamos usando aqui para transmitir as nossas aulas vem de onde? Vem da natureza. Então é preciso usar. A alimentação que nós temos vem da natureza. O que nós fazemos vem da natureza. A roupa que nós vestimos, tudo, né? Enfim, a água que nós bebemos. Então vejam, é importante que se preserve a natureza, diz essa corrente. Porém, tem que ter equilíbrio, porque esses recursos eles são finitos, não é isso? E eles precisam nos dar sustentação, mas é preciso também que as gerações futuras possam usufruir desses recursos. E aí nós vamos trazer qual foi a repercussão, ou como que essas correntes se desenvolveram no Brasil, tanto a corrente preservacionista como a corrente conservacionista. Então aqui no Brasil, né, ela vai se manifestar, por exemplo, na criação de entidades, como a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, né? Também de criação de parques e unidade de conservação, bem como o surgimento de iniciativas de gestão de recursos naturais e reflorestamentos, que são alguns exemplos de como que essas correntes puderam atuar aí estar presente no Brasil, certo? Muito bem. Essas também deram base para outras, né, para outras vertentes, como, por exemplo, o ecossocialismo, a ecologia profunda e o chamado desenvolvimento sustentável, que a gente vê e ouve quase todos os dias, principalmente o desenvolvimento sustentável, que é muito forte, não é isso? E aí surgiu também o alerta dos cientistas para as relações ser humano e natureza, como o chamado Clube de Roma, que teve início aí em 1968 e que ficou mais conhecido a partir de 1972 com a publicação de um relatório elaborado por um grupo de cientistas, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esses teóricos e cientistas, eles se reuniram preocupados com a questão ambiental, né, e a partir daí dessa reunião, eles foram então elaborando um relatório que depois serviu, né, para os governos do mundo todo, né, os presidentes, aí, os governantes, repensarem a questão ambiental. Então, eles abordavam temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, propondo a utilização, né, do princípio de desenvolvimento sustentável. Aí nasce essa questão do desenvolvimento sustentável, para pautar as ações no mundo, salientando que os recursos naturais do planeta Terra são finitos. Então aí as pessoas acordaram, olha, os recursos são finitos, não dá para a gente tirar tudo de forma desordenada, que um dia acaba. De onde você tira e não põe, vai acabar. Então é preciso que a gente repense essa nossa relação, né? Nós necessitamos dos recursos da natureza, isso é verdade. Nós precisamos usar esses recursos, mas como usar? Será que a forma como nós estamos usando é uma forma sustentável? Vai ter depois para os que virão? Isso é que é a questão da sustentabilidade. É pensar naqueles que virão. Não é isso? Então, a partir de 1972, por isso o Clube de Roma ficou conhecido a partir de 1972, né? Esse clube passou a desenvolver e publicar relatórios sobre as questões ambientais globais verificadas, né, pelo esse grupo, com o objetivo de sensibilizar os líderes e tomadores de decisões do mundo sobre essa interação, né, delicada que existe entre o desenvolvimento econômico da humanidade e a fragilidade da natureza. É preciso que a gente pense
ou repense as nossas ações nesse sentido. Então, a partir desses relatórios, a partir dessas discussões, isso teve efeito para o mundo, porque a partir daí começaram então a surgir ações, como por exemplo a criação de ministérios do meio ambiente, que até então não existia, né? Ministérios do meio ambiente, órgãos que vão cuidar, ou que deveriam, né, estar aí para cuidar do meio ambiente, criar políticas públicas de preservação, políticas públicas de utilização sustentada dos recursos, e outros órgãos afins, com o intuito, né, de melhorar essa relação do homem com a natureza, né, das questões econômicas e da preservação. Então é importante que esses ambientes eles existam, esses órgãos existam para que a gente possa utilizar dos recursos, porque nós precisamos usar os recursos da natureza, não existe como a gente não usar, né, porque nós necessitamos, a nossa vida ela é impossível sem a utilização desses recursos da natureza, porém, utilizar com responsabilidade, né, pensando na nossa sustentabilidade e também das gerações que virão. Então, a importância da preservação do meio ambiente, né, isso, da conservação do meio ambiente, certo? Então, essa relação que nós vimos, que é uma relação de dependência, não tem como a gente viver sem a natureza, sem os recursos da natureza, por isso é uma relação de dependência, nós dependemos da natureza, porém, nós temos que nos sentir também parte dessa natureza, porque o homem, ele se afastou, né? O ser humano se afastou da natureza como se ele fosse algo à parte. O meio ambiente está aqui, a natureza, e eu estou aqui fora, olhando, né? Eu posso então usar tudo isso para mim, né? Porque eu não estou nem aí para a Terra. Não, nós somos parte intrínseca, né, desse ambiente. E por isso nós precisamos preservar, porque preservar o ambiente é preservar a nossa própria vida. Se nós destruirmos o meio ambiente, nós estamos nos autodestruindo, certo? Muito bem, fica então essa reflexão aí do tema que nós trouxemos para hoje, tá bom? E aí nós vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então nós temos aí duas questões que eu gostaria que vocês lessem com atenção e aí conversassem com quem vocês têm aí em casa, com seu pai, com sua mãe, se tiver, com um amigo, com um irmão, né, mais velho, e responder aí essas questões que daqui a pouco a gente vai comentar, tá certo? Então, bom trabalho a todos vocês e até daqui a pouco.
Muito bem. Vocês tiveram um tempo aí para refletir, para ler, né, para voltar aí nas cartelas e também do conhecimento que vocês têm a respeito do meio ambiente para responder as questões. Agora nós vamos verificar como é que foram feitas aí por vocês. Vamos ver aqui no chat. Então lá o nosso aluno Mário José, né, ele disse que a questão 1 é a letra C, certo? Também aí esse não dá para ler esse nome não, mas Vasconcelos aí, nosso amigo Vasconcelos disse que a letra C corresponde à questão 1, né? A letra C, ele marcou a letra C. O João Vitor também disse que a letra 1 a questão 1 é a letra C, né? A Tainara disse que a questão 1, ela marcou a letra A, então aí já está divergindo dos outros colegas, né? A Ana Paula disse que a questão 1 também é a letra C, não é isso? A Vitória disse que a letra C também, a questão 1. A Claiane disse que a questão 1 é a letra C. Muito bem. E a Yasmin falou que é a letra C também. A questão 1 ela falou que é a letra C, marcou a letra C. Muito bem. O Jason disse que a questão 1 também é a letra C, marcou a letra C. Muito bem. Vamos para mais uma. Nailson, né? Também marcou a letra C na questão 1. Certo? Questão 2 não responderam, também não escreveram aí a questão 2, não é isso? Vamos então para mais uma. Já falamos disso aí, vamos agora para o Adriel. O Adriel respondeu que a questão 1 é a letra C, está correta, não é isso? A Joisiane disse que é a letra C, marcou a letra C na questão 1 também, muito bem. Muito bem, vejam, vocês, eu estou feliz porque estou vendo que vocês estão acompanhando aí com as aulas e estão resolvendo as questões de maneira tranquila, né? Estão acertando aí de forma que a gente se alegra, porque significa dizer que a aula chegou bem aí para vocês, que vocês conseguiram entender e compreender aquilo que foi passado, que foi conversado, que foi discutido, certo? Então a gente vai agora para o nosso gabarito, vamos fazer aí, mostrar para vocês que realmente vocês acertaram, olha aí, todos marcaram a letra C, né? As duas correntes que nós vimos aí na aula, desenvolvidas, elas vão discutir aí questões dos movimentos ideológicos que vão discutir o meio ambiente de uma maneira ou de outra. Uma é a preservacionista, ou preservacionismo, e a outra é o conservadorismo. Essas duas correntes ideológicas a respeito do meio ambiente, elas são divergentes, né? Elas têm ideias diferentes sobre como nós temos que nos relacionar com o meio ambiente, não é isso? Uma diz que o meio ambiente tem que ser intocado, né, que são os preservacionistas, e os conservadoristas dizem que não, que nós podemos utilizar de forma responsável, de forma que a gente possa usar os recursos naturais para nós e também pensando sempre naqueles que virão depois de nós. Não é isso? Muito bem. E a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, né? É uma questão que você pode responder, né, a partir daquilo que você vive, né? Então diz assim,
que o estudante pode dissertar sobre proposta de ações a serem postas em prática no seu local pela sociedade ou pelos governos municipais. Então você podia aí falar sobre a questão, por exemplo, da preservação de algum espaço que vocês têm no município. Você podia também falar sobre a questão dos lixões, né, que existe aí nos municípios, como fazer para destinar de forma saudável os detritos, né, os resíduos sólidos, aquilo que sobra das nossas alimentações, da nossa vida como um todo, né? Então é uma questão que você poderia aí descrever, certo? Muito bem. Então, gente, a gente fica feliz pela participação de todos vocês, agradece a participação de todos e espera que vocês estejam aqui de novo nas próximas aulas para a gente poder refletir mais aí sobre a sociologia e esses temas importantes daí da nossa vida, da atualidade de cada um de nós, tá bom? Muito bem, obrigado a todos e até o outro dia.